nossa aula hoje é Geografia. Hoje nós vamos estudar sobre a hidrografia. Página 38 do seu livro. Vamos aprender, saber o que quer dizer hidrografia. A água está presente no planeta Terra nos estados sólido, líquido e gasoso. Nós já estudamos isso, não é verdade? Recobrindo 3/4 da sua superfície. Até o momento, a comunidade científica afirma que nosso planeta, que é o Terra, é o único do sistema solar no qual existe água em estado líquido, de modo que é possível afirmar que a água permite que a vida se desenvolva na Terra. De toda a água que existe no planeta, todo o nosso planeta, apenas 0,63% é água potável, é indicada para o consumo. 2,07% é água congelada e 97,3% é água salgada. Encontramos águas nos oceanos e mares, nas calotas polares, nos rios, na atmosfera e no organismo de seres vivos. 70% do corpo humano é composto por água. O território brasileiro é banhado por um grande número de rios. Esta foto que você vê aí do lado, atribuído, entre outras coisas, ao predomínio de climas com períodos de chuvas intensas, que favorece a formação de corpos fluviais. Assim, no Brasil, encontramos cerca de 12% de toda a água doce do planeta, concentrada nas bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de água para um curso de água. Vamos à página 39. O rio. Vamos falar um pouquinho e conhecer as partes de um rio. O rio é uma corrente de água natural que flui continuadamente, ou seja, ele não para, é água corrente todo o tempo. Todo rio possui um volume de água considerável. Os rios são o habitat natural de milhares de espécies de seres vivos. Além disso, são utilizados pelos seres humanos para navegação, pesca, produção de energia elétrica, abastecimento de água das cidades, irrigação, entre outras coisas, que a água é muito utilizada. Elementos dos rios, ou seja, as partes de um rio. Observe na imagem, no seu livro, atentamente, tem os números e tem dizendo como é chamada cada parte de um rio. O número 1 é o nascente, como o próprio nome já está dizendo, é o local onde o rio nasce. Um rio pode nascer em uma serra, em um lago ou em um olho d'água, por exemplo. A nascente é também chamada de cabeceira. Tanto faz você chamar cabeceira ou nascente, é a mesma coisa. Observe a imagem 2. É as margens, são duas, São as terras banhadas pelo rio, tanto do lado esquerdo como do lado direito. São as margens. O 3 é o val. É o trecho do rio com pouca profundidade, por onde é possível passar a pé, a cavalo ou de carro. Essa nomenclatura também é aplicada a mares e lagoas. Quem já foi no interior, que tem rio, realmente a gente atravessa a pé, A água dele é rasinha, Então, aí nós temos agora o leito. O que é um leito de um rio? É o local onde fica entre as margens do rio e que corresponde ao caminho que ele faz ao longo do seu percurso. E nós temos, por último, foz. É o local onde as águas do rio desembocam. Em geral, um mar, um lago ou um outro rio, por exemplo, é onde ele joga a água dele, Na verdade, isso é o foz. Vamos à página 40.
Os rios menores que desaguam em rios principais são chamados de afluentes. Existem ainda os chamados rios confluentes, que são formados pela junção de 2 ou mais rios. Os rios podem ser perenes ou temporários. O que é um rio perene? São aqueles rios que nunca secam, ou seja, que tem água ao longo de todo o ano. Ele nunca seca, pode estar no verão, ele continua tendo água. Já os rios temporários são aqueles que secam em determinados períodos. Por exemplo, quando nós estamos no verão, geralmente os rios temporários eles secam, ele não tem água. Por isso é chamado disso, né? Temporário. Só tem água na época da chuva, do inverno. Ok? Aí aqui nós temos duas imagens. O rio Amazonas, ele é um rio perene. Ele nunca seca. E do outro lado nós temos o rio Jaguaribe. Esse é um temporário. Você está vendo aí que ele está seco, né? Então, certas épocas ele fica cheio e épocas ele fica seco. Por isso que é chamado de temporário. Ok? Os rios têm um comportamento diferenciado de acordo com o relevo do local onde se encontram. Podem ser classificados como os rios de planície ou rio de planalto. Os rios de planície correm em locais baixos e planos, enquanto os rios de planalto correm em elevações irregulares da terra. A maior parte dos rios brasileiros tem a nascente em serras e planaltos mais elevados. Na página 41, nós temos uma música, não sei se você conhece, mas com certeza os seus pais conhecem essa música. Se chama Planeta Água. A letra da música diz o seguinte: água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Água que cai das pedras, no véu das cascatas, ronco do trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde Lara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virá nuvens de algodão. Gotas de águas da chuva, alegra o arco-íris sobre a plantação. Gotas de águas da chuva, tão triste, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra, para o fundo da terra. Terra, planeta água. Terra, planeta água. Terra, planeta água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos. São as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes, para o fundo da terra, para o fundo da terra. Essa é uma canção, uma letra de uma música chamada Planeta Água. Agora nós vamos à página 42 fazer a tarefa. Aí você vai ler, se quiser de novo, a letra dessa música e vai fazer um desenho de acordo com a letra da música nesse espaço aí, ok? Questão 2. Marcar um X somente nas frases corretas. Apenas 1/4 da superfície terrestre é coberta por água. Tá certo? Não, não tá certo, né, gente? A maior parte da água
presente no planeta não é potável. Certo. Você vai fazer um X nessa frase. A água não está presente no organismo dos seres vivos. Ela está presente, né? Mas aqui diz que não está, portanto a frase está errada. O Brasil possui um grande número de rios em seu território. Sim, é verdade. Questão 3. De acordo com os numerais, nós vamos procurar a frase correspondente, certo? O número 1 é nascente. Como na outra folha lá te explicou, né? O que é o nascente? É o local onde o rio nasce. Então, nessa frase, você coloca, sim, o número 1. Nós vamos procurar a definição de margens. São as terras banhadas pelo rio. Nessa frase, você coloca o numeral 2. Leito é o numeral 3. O que é um leito? É a última frase. É o local que fica entre as margens do rio e que corresponde ao percurso que o rio faz. 4. Val. É o trecho do rio, lago ou mar com pouca profundidade. 5. Foz. É o local onde as águas do rio desembocam, podendo ser um mar, um lago ou um outro rio. Aí a gente vai fazer a sequência correta, certo? 1, 5, 2, 4, 3. Página 43. Circular a afirmativa correta. Letra A. O que são rios afluentes? São os rios menores que desaguam em outros rios principais ou são rios grandes que desaguam nos rios menores? Qual é a resposta correta? São rios menores, né? Então, é a primeira frase, você circula toda essa frase. Letra B. O que são rios perenes? São aqueles que têm água em determinado período do ano. São aqueles que nunca secam, ou seja, têm água ao longo de todo o ano. A resposta correta é a segunda frase. Perene é aquele que nunca seca. C. O que são rios confluentes? São rios que são formados pela junção de dois ou mais rios, ou são rios que são formados pela separação do lago com o mar? Resposta correta, são os rios que são formados pela junção de dois ou mais rios. A primeira frase você circula. D. O que são rios de planalto? São rios que correm em locais baixos e planos ou são rios que correm em elevações irregulares de terra? Quem respondeu que são rios que correm em elevações irregulares de terra, acertou. Questão 5. O que podemos atribuir o grande número de rios presente no território brasileiro? Podemos atribuir, entre outras coisas, ao predomínio de climas com períodos de chuvas intensas que favorecem a formação de bacias fluviais. Essa é a resposta. A gente vai repetir. O que atribui, né? Então, predomínio de climas com períodos de chuvas intensas que favorecem a formação de bacias fluviais. Página 44. Tem um caça-palavra, você vai procurar as palavrinhas. E aí são as partes de uns rios, já sabe. Você vai procurar a palavra nascente, leito,
margens, foz e val. Encontre essas palavrinhas, circule e escreva do lado, nos retângulos. Vou repetir. Nascente, leito, margens, foz e val. Essas são as partes de um rio. Questão 7. Observe a tabela abaixo e encontre a resposta de acordo com os códigos. Aí nós temos o numeral 1, 2, 3, as letrinhas A, B, C, D e E e temos umas sílabas em cada uma delas. Aí nós vamos decifrar essa palavra. Na frase A. Os rios que nunca secam são chamados de... Aí você vai no B1, A3, A2 e vai botando as sílabas e vai formar uma palavra. Os rios que nunca secam são chamados de... Resposta, perenes. B. Os rios que secam em determinado período são chamados de... Aí você vai lá no C2, A1, B2, C1. E vai formar a palavra... Como é chamado os rios que secam? Resposta, temporários. Letra C. Os rios que correm em locais baixos e planos são os rios de... Aí você vai lá, D1, D2, E1. E vai formar a palavra planície. D. Os rios que correm em elevações irregulares de terras são rios de... Aí vamos lá, D1, E2, D3. E vai formar a palavra planalto. E vai repetir as respostas. Letra A, perenes. Letra B, temporários. Letra C, planície. Letra D, planalto. Então, essa foi a nossa tarefinha de hoje, né, de classe. E para casa, nós vamos fazer a página 45. Vou anotar também, tá? Ciências não é. Geografia. Geografia, você vai fazer a página 45, a tarefa de casa. Você vai, né, você pesquisa lá no começo do conteúdo, né, que foi na página 39, que tem, aí você vai pintar de acordo com a legenda. É só consultar a página 39, ok? Beijo!